o Salmo 91, no verso 1, diz assim, 97. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje, domingo, culto de louvor ao nosso Senhor, nosso Deus. E eu peço à igreja, para iniciarmos, também que se coloquem de pé, para cantarmos juntos o hino de número 28. Hino de número 28. Ainda de pé, oremos. Curve a sua fronte. Deus maravilhoso, Deus santíssimo, Deus Pai, Deus de infinita graça, bondade, misericórdia, Deus altíssimo, Senhor de nossas vidas. Teus filhos aqui reunidos, ó Pai, que Tu trouxeste para a honra e glória do Teu santo nome, para em espírito e em verdade louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Deus Pai Santo, que a Tua igreja aqui reunida, que os Teus irmãos, que os nossos irmãos, Teus filhos, nos lares, ó Pai, possam exaltar e engrandecer o Teu santo e bendito nome. Senhor, abençoa desde já este culto, todas as partes dele. Esteja, pois, abençoando para que tão somente falemos as Tuas verdades, o Teu querer sobre nossas vidas, a Tua vontade, o Teu desejo, como filhos e servos que somos Teus. Deus Pai, abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos, orienta-nos, abençoa a mensagem, ó Pai, desde já que o Senhor trará através da Tua palavra, do Teu servo que irá ministrá-la, Senhor. Faça o Teu querer em nós, pois mais uma vez oramos agradecidos e pedindo-Te estas bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Peço que abram suas Bíblias no Salmo de número 96, o salmo anterior do que lemos, Salmo de número 96. Eu farei a leitura do Salmo 96 e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Peço que ninguém entre nesse momento, vou aguardar os irmãos se assentarem para total reverência quanto à palavra do Senhor. Salmo de número 96. Peço também aos diáconos que orientem nesse sentido. Salmo de número 96. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia.
Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte. Ruja o mar, e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Agora, mais uma vez, entoaremos o hino de número 33. Vamos de pé ao som do piano, hino de número 33. Os irmãos podem se assentar? Abram suas Bíblias no Salmo de número 6.
Salmo de número 6, faremos a leitura dos versículos 1º e 2º. Salmo de número 6, versos 1º e 2º. Entramos no momento de contrição. Nós faremos a leitura em uníssono dos versos 1 e 2. Logo após teremos momentos de orações silenciosas. E após esse momento de orações silenciosas, eu peço que a mesa leve o microfone ao presbítero Márcio, que irá nos conduzir a Deus em uma oração de confissão de pecados. Salmo de número 6, lemos: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento do culto, aonde nós reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, que somos pecadores, e apenas o amor do Senhor para conosco, a tua graça, ó Pai salvadora, a tua bondade e misericórdia, ó Pai, que um dia nos alcançou. É por causa disso, Senhor, que nós estamos aqui, para te prestar culto, para te adorar, para te bendizer, por esse tamanho amor para conosco, Senhor. Nós não fizemos nada para merecer esse amor, e o Senhor graciosamente nos alcançou, e humildemente nós louvamos, agradecemos e bendizemos ao Senhor. Que seja, Pai, o nosso culto agradável à tua presença. É isso que nós pedimos e agradecemos humildemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Neste momento eu convido a equipe de cânticos Tulip, que nos conduz a Deus em cânticos de louvor ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Convido a igreja, aqueles que puderem, a se colocar de pé ao som dos instrumentos.
Até que os irmãos descem, eu convido o diácono Zenon, que vem aqui à frente, para nos prepararmos. Paulo Pessoa? Paulo, vem aqui à frente e nos conduz a Deus em uma oração de gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te damos pelo teu grandioso amor, pela tua infinita misericórdia. Abençoe esses dízimos e essas ofertas trazidas à tua casa, e que eles possam ser usados com sabedoria para a manutenção do teu reino na terra. Tudo isso nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós queremos saudar com boas-vindas todos aqueles que nos visitam essa noite, que a palavra do nosso Deus continue falando aos nossos corações. Nosso desejo é que você saia desse templo com a forte convicção de que Deus falou ao seu coração. Quero destacar alguns avisos do nosso boletim dominical, irmãos. O primeiro deles, aniversário da nossa igreja, 59º aniversário da Segunda Igreja Presbiteriana de Taguatinga, muitos anos, muitas bênçãos a serem contadas dos feitos de Deus em nossas vidas, por meio de nossas vidas e em algumas situações, apesar de nós mesmos, Deus tem agido. Então, será um momento de celebração, de gratidão, próximo sábado às 19 horas, com culto solene, participação das congregações, no domingo às 9 horas da manhã, uma palestra em classe única, voltada para as famílias da igreja, ou a família, e no mesmo domingo, às 18h30, culto solene, o preletor especialmente convidado será o reverendo Robson Grangeiro, chanceler do Mackenzie, lá em São Paulo. Como eu disse hoje pela manhã, e reitero, na minha concepção, é um dos pastores mais capacitados e preparados que temos na atualidade para falar de diversos temas doutrinários, e de uma forma muito particular e especial às famílias. É um homem de Deus. Então, peço aos irmãos que oremos e participemos desses momentos de celebração. À noite, nós iremos servir o bolo. No ano passado não tivemos o bolo, só que esse ano nós não vamos cortar o bolo lá no salão, para não ter aglomeração. O bolo já estará preparado na embalagem, ao término do culto. A junta diaconal vai nos ajudar a distribuir para quem quiser levar o seu pedaço de bolo para casa. Vai ter uma foto com o conselho, numa maquete. Não é de verdade, tá, irmãos, o bolo. Já vou avisando que depois o pessoal pensa que é de verdade e fica aglomerando ali, na expectativa de que a gente parta o bolo. Então, eu estou avisando uma semana para a gente ter esse problema. Então, vai ter uma mesa para o conselho tirar a foto, mas será distribuído o bolo. Não serviremos refrigerante, nada disso, apenas o bolo, para que você leve para sua casa e possa ter um momento ali doce.
Quero também destacar que nós iniciamos a classe para catecúmenos no domingo passado. Você que está nos visitando recorrentemente, deseja tornar-se membro da nossa igreja, é oriundo de uma outra igreja evangélica, que não seja presbiteriana, está convidado a participar dessa classe conosco para conhecer melhor o sistema da Igreja Presbiteriana do Brasil. As nossas crianças que foram batizadas na infância, já atingiram aí a idade da razão e desejam professar publicamente a fé, também devem participar dessa classe. E pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, foram convertidas pelo Senhor, devem também participar dessa classe com vistas à sua profissão de fé, talvez o batismo também. Então, sempre aos domingos, às 9 horas. Próximo domingo a classe não vai se reunir por conta do aniversário da igreja, mas sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, para que possamos preparar essa turma para a profissão de fé e batismo. Às quartas-feiras, às 20 horas, estudo bíblico e reunião de orações. Aqueles que podem estão convocados a participar. Os demais avisos estão no boletim, peço que os irmãos leiam para se inteirarem dos acontecimentos da nossa igreja, das nossas atividades, e nós temos voltado, eu não digo ao normal, mas temos atendido a essa chamada de pelo menos estar compartilhando a palavra do Senhor. Então os casais voltaram, as crianças já estão há bastante tempo, os jovens, adolescentes, os departamentos, sociedades internas. Hoje tivemos as plenárias, menos a da UPH por conta da falta de quórum, mas os homens estavam reunidos no salão social, tratando de assuntos importantes da UPH, a SAF esteve em plenária, e assim a nossa igreja vai retomando as atividades. Nesse momento, irmãos, passaremos a cerimônia de ordenação e investidura de oficiais. Nós vamos iniciar com os presbíteros. Eu quero convidar aqui à frente o presbítero reeleito, Marcos Kleber, e o eleito, Wesley Carneiro. Quero convidar também já o nosso conselho, os irmãos já estarem aqui à frente, o reverendo Evando, se puder, estar conosco aqui também. Para não aglomerar tanto, primeiro o conselho ativo, quando nós formos orar para a ordenação, nós vamos chamar os presbíteros em disponibilidade. Ok? Bom, irmãos, uma alegria enorme. Nosso conselho, tivemos um irmão que precisou, não estar no conselho nesse período. Foi aberta uma vaga e é sempre aquela preocupação em quem vai assumir a vaga. Mas é Deus quem levanta, é Deus quem levanta, é Deus quem toca. E eu sempre ligo para os candidatos na mesma expectativa. Meu irmão, você foi indicado, mas eu não sei quem vai decidir a Assembleia. O Wesley já havia se candidatado outras vezes, em outras ocasiões, e aprove a Deus nessa oportunidade de conceder esse privilégio ao nosso irmão. O presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma importância tremenda. Na igreja local, ele participa da administração da igreja, das decisões financeiras, as decisões de impacto espiritual, questão pastoral, obreiros. Então, o presbítero está ali participando de todo esse processo. A liderança na Igreja Presbiteriana do Brasil é conciliar. Eu não mando na igreja, diferentemente de outras denominações que os pastores mandam na igreja, são donos da igreja. Eu sou uma espécie de secretário executivo do conselho nos interregnos. Eu implemento as decisões exaradas pelo conselho na igreja. Claro que a minha palavra tem peso, mas a decisão é do conselho. E nós louvamos a Deus pela vida do Wesley, examinamos há pouco, foi julgado apto para o cargo. E Wesley, eu quero que você me responda com sinceridade as perguntas que eu vou lhe fazer agora. Essas perguntas constitucionais tendo em vista a sua ordenação.
Você confessa crer que a Escritura do Antigo e Novo Testamentos são a palavra de Deus e que essa palavra é a nossa única e infalível regra de fé e prática? Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado na Bíblia? Você sustenta e aprova o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Você aceita o ofício de presbítero regente desta igreja e promete desempenhar fielmente todos os seus deveres ou todos os deveres deste cargo? Promete ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Eu vou me dirigir à igreja, os irmãos sinalizem com a mão, se sim, tá? Os senhores membros desta igreja reconhecem e recebem este nosso irmão como presbítero regente? Prometem tributar-lhe toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, lhe dá o direito no seu ofício? Pedir ao Wesley que se coloque de joelhos. Nós não vamos cercá-lo por conta do distanciamento, mas irmãos, onde estiverem, estendam as mãos. A igreja em pé, vamos orar. Proceder à ordenação do Wesley. Quero convidar os presbíteros em disponibilidade. Os irmãos podem vir à frente. A gente vai dar um tempo para virem os presbíteros. Podem vir. Os presbíteros em disponibilidade. Temos 2 eméritos, o presbítero Israel, o presbítero Saulo, o reverendo Evandro, pastor emérito, também está presente nesse momento importante da igreja. Agora sim, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque a igreja é do Senhor. O Senhor quem chama, o Senhor quem converte, o Senhor quem coloca no caminho da justiça, o Senhor quem levanta e abate. E nessa noite louvamos o Teu nome pela vida preciosa do nosso irmão Wesley, que está se dispondo, ó Deus, a este nobre ofício, o presbiterato na Igreja Presbiteriana do Brasil, especialmente na 2ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Ó Deus, que de fato Tu possas confirmar nos céus o que fazemos aqui na terra. Nós o ordenamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Wesley possa continuar a ser uma bênção e desempenhar esse ofício com fidelidade ao Senhor, que ele possa servir a Tua igreja. E, ó Pai, que o Senhor seja glorificado por meio do serviço do Teu Filho. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Wesley, nós queremos lhe dar a deixa de companhia conosco nesse ofício. Que Deus abençoe a sua vida. Os irmãos, não tem como a gente cumprimentar com aqueles abraços apertados, tradicionais. Vou pedir para o presbítero Marcos, reeleito, se posicionar aqui. Agora eu proclamo e declaro regularmente reeleito e eleito, ordenado e investidos no ofício de presbíteros regentes desta igreja, os nossos irmãos Wesley Carneiro, Marcos Kleber, tudo segundo a palavra de Deus e a Constituição e ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Declaro ainda que, como tais, têm eles direito de toda animação, honra e obediência no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Podem se posicionar aqui. Eu quero convidar o irmão eleito ao diaconato, Hugo Barbosa Ferreira, que vem aqui à frente. Quero convidar os 2 diáconos reeleitos, é o Douglas Cerqueira e o Emanuel Araújo. Ato contínuo, vamos para a ordenação e investidura de diáconos. Eu não estou, irmãos, explicando a natureza do ofício, porque nós já falamos a respeito, aí vamos delongar muito na ordenação. Então eu vou pedir primeiro para o Hugo se posicionar à minha frente. Ele será ordenado.
no momento da investidura, aí, fazer a declaração de investidura dos irmãos reeleitos. Também uma alegria muito grande, o Hugo sempre resistindo, sempre muito bem indicado e sempre relutante. Mas chegou o dia, né? Louvado seja Deus por isso. É Deus quem levanta, irmãos. Eu fico muito feliz em momentos de batismo infantil, de adulto, profissão de fé, ordenação de oficiais. É um momento histórico da nossa igreja. Deus está levantando pessoas para liderarem a igreja. Isso é razão de louvarmos e agradecermos a Ele por isso. Então, Hugo, eu peço que você responda com sinceridade as perguntas constitucionais que passo a fazer de agora. Você crê que as Escrituras do Antigo e Novo Testamentos são a palavra de Deus e que essa palavra é a nossa única e infalível regra de fé e prática? Você recebe e adota a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Você sustenta e aprova o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Você aceita o ofício do diaconato desta igreja e promete desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Promete ainda procurar manter e promover a paz e a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Me dirijo à congregação. Os senhores membros desta igreja reconhecem esse nosso irmão como diácono? Prometem tributar-lhe toda a honra, animação, obediência no Senhor, a que segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja lhes dá o direito, ou lhe dá o direito? Pedir para o Hugo ajoelhar-se. Novamente eu peço para os irmãos estenderem as mãos, presbíteros, pastores, vamos orar. A igreja em pé, os que puderem. Pai, louvado seja o teu nome, pela vida do Hugo, pela sua disposição que fora gerada pelo Senhor. E, ó Deus, muitos desafios neste nobre ofício do diaconato. São irmãos preciosos, dedicados ao serviço, ao cuidado com o culto, à assistência, à beneficência da igreja. E, ó Deus, que tu possas a cada dia encorajar o Hugo para servir com fidelidade, ó Deus. E que ele possa honrar o nome de Cristo nesse ofício que o Senhor confia a ele essa noite. Portanto, ó Deus, nós o ordenamos ao diaconato da segunda igreja, que ele possa ser uma bênção para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Hugo, nós lhe damos a destra de companhia nesse nobre ofício. Nós somos oficiais da igreja do Senhor. Não importa se é diácono, se é presbítero regente ou docente, no caso dos pastores. Nós somos servos do Senhor. O presbítero não é mais importante que o diácono não é mais importante que o presbítero. São funções diferentes e todas são relevantes e necessárias para o bom andamento da igreja do Senhor. Pedir para os diáconos reeleitos se posicionarem aqui. Agora proclamo e declaro regularmente reeleitos e ordenados e investidos no ofício de diáconos os senhores Douglas Cerqueira, Manuel Araújo, Hugo Barbosa Ferreira, tudo segundo a palavra de Deus e de conformidade com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Declaro também que, como tais, eles têm direito a toda animação, honra e obediência do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos todos podem retornar aos seus assentos. Após o culto, eu acredito que a junta diaconal esteja preparada para receber o novo diácono. Os outros já estão investidos, trabalhando. E após o culto, o nosso conselho já vai se dirigir à sua sala para darmos assento ao presbítero Wesley. E assim, a nossa igreja segue nessa jornada de fé, de esperança e luta pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Passaremos então, irmãos, ao momento de edificação sob a ministração do reverendo Edilton. Aí, Edilton, é bom lembrar da dona Isabel, seu Antônio, dona Laíde.
Irmãos, antes de realizarmos a leitura do texto bíblico, nós vamos orar mais uma vez, pedindo pela direção do Senhor, iluminação, colocando diante do Senhor também irmãos da nossa igreja que estão em tratamento de saúde. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome para celebrarmos tão grande salvação que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, na pessoa do Teu Filho Jesus. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir pela Tua Palavra, nos dando discernimento, iluminando as nossas mentes, quebrantando os nossos corações, de maneira que nós possamos responder a Tua Palavra com alegria, com fé, temor. Queremos lembrar o presbítero Sandro, que o Senhor continue o visitando, o abençoando na sua recuperação, assim como a irmã Isabel, a irmã Laide, que também estão se recuperando, fazendo ali o seu tratamento contra a Covid. Demais irmãos que estão tratando da sua saúde, com outras enfermidades, momentos difíceis que estejam atravessando, aqueles que passam por dificuldades financeiras, que o Senhor esteja abrindo uma porta de trabalho, o ganha-pão, o sustento de cada dia, que o Senhor abençoe os nossos lares, as famílias, os casamentos, trazendo harmonia, compreensão, perdão, de maneira que o Teu nome seja exaltado, ó Pai, nas nossas vidas e nas nossas casas. Abençoa assim a Tua igreja, com sabedoria, com discernimento, com paz. Abençoa-nos por meio da Tua palavra bendita. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos olhar essa primeira narrativa sobre a pesca maravilhosa, surpreendente. Jesus está aqui nos momentos iniciais do seu ministério público. Ele começa a se tornar uma pessoa conhecida, seus feitos, seu ensino com autoridade. E as pessoas, a população ali ao redor, começa então a se dirigir, a ir atrás, a buscar o Senhor Jesus, seja pelo seu ensino, seja pelos seus atos de cura, sinais. E a palavra do Senhor diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele,
e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, o Senhor Jesus, nesse início de ministério público, ele já teve a oportunidade de ser batizado, já teve a tentação, sua vitória ali sobre as setas malignas, o incitando ao pecado, à rebelião contra o Pai. O Senhor Jesus já demonstrou o seu poder, a sua divindade, a sua autoridade sobre espíritos imundos, demônios, aos quais ele repreendeu, trazendo assim libertação aos cativos. Tudo isso no capítulo 4. Ele mostrou o seu poder sobre a enfermidade, sobre a doença, curando pessoas. Teve ali um momento reservado de oração, de buscar a voz do Pai, a direção do Pai para o ministério. E agora nós chegamos no capítulo 5, onde o Senhor Jesus mais uma vez vai demonstrar o seu poder, a sua autoridade, a sua divindade, agora sobre a natureza. O texto começa falando da palavra de Deus, que uma multidão foi até ele, desejosa, sedenta por ouvir a palavra de Deus. A sua fama como pregador, como mestre, rabi, já havia se espalhado. E ali afluiu grande multidão para o ouvi-lo, ouvindo palavras de vida, palavras que falam ao coração, à alma sedenta, árida, desesperançosa. O Senhor Jesus falava com autoridade. Nesse mesmo texto, onde vai ser chamado a atenção para o milagre, o sinal daquela pesca surpreendente, nós temos esses dois aspectos aqui presentes nessa narrativa: a palavra, a pregação, o milagre, o sinal. E nós precisamos entender o papel, a função de cada uma dessas coisas na vida da igreja. Vivemos numa época onde a fé, o evangelho, tem sido usado como item de comércio, onde a boa fé das pessoas, elas são muitas vezes iludidas, enganadas, outras atraídas pela sua própria cobiça e ganância, como que desejando o engano, um evangelho fácil, onde não se fala de arrependimento, mudança de vida, apenas de fazer uma campanha, comparecer algumas semanas, algumas sextas-feiras, subir um monte, mas não se fala de arrependimento, conversão, mudança de mente, de caráter. Não são poucas as igrejas que colocam bem grande à frente das suas igrejas: aqui o seu milagre vai acontecer. Você andar ali pela Comercial, você vai ver. Aqui o seu milagre vai acontecer. Se não acontecer, pode ir no Procon. É como se o evangelho não bastasse, o Senhor Jesus não fosse suficiente. É necessário um plus, um adicional, o miraculoso, o milagre, a bênção. Meus irmãos, os milagres, quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vamos perceber que eles cumprem um papel, eles cumprem uma função de autenticar, de confirmar, provar a messianidade de Jesus. Ele é o Messias, aquele que veio trazer cura, libertação aos cativos, que veio anunciar a paz, o ano aceitável do Senhor. E esse Messias, ele viria acompanhado de sinais. Naquela época, não eram poucos os que surgiam e apareciam se dizendo Messias, se dizendo o ungido, o prometido, o salvador, o libertador. Apareciam muitos, a ponto do povo dizer: mais um ali, outro acolá.
E quando Jesus aparece, será que é mais um? Mais do mesmo? Não. Sua pregação, seu ensino vem com autoridade, fala ao coração. E a sua palavra, o seu ensino vem acompanhado de sinais, como que autenticam, confirmam a sua autenticidade, a sua divindade, a sua origem. Confirmam a sua pregação. Aqui o texto fala que num primeiro momento ele adentra aquele barco e gasta um tempo ensinando a multidão. E depois do ensino é que vem a ordem, lança as redes. Depois do ensino é que acontece o sinal. Aquelas redes quase que se rompendo diante de tanto peso, de tantos peixes. Uma pesca como jamais vista antes. Primeiro veio a pregação, primeiro veio o ensino, depois veio aquele ato de poder, de divindade, de autoridade. Ele não é um mestre qualquer, ele não é mais um. Ele é singular, ele é único. Ele é o Messias. Sinais e prodígios no período apostólico, no livro de Atos dos Apóstolos, cumpriam esse papel também de confirmar aquela mensagem. Eles eram as testemunhas do Senhor Jesus que estavam levando aquela pregação, aquela mensagem de arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E assim a pregação daqueles apóstolos vinha acompanhada de sinais e prodígios, a ponto de dizerem, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta, anda. Quando nós olhamos ali para o Evangelho de João, no seu capítulo 20, vai dizer o seguinte, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, muitos outros, que não estão escritos neste livro. E estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes sinais foram registrados para que vocês creiam que Ele de fato é o Messias, o Salvador, para que vocês possam, crendo nele, receberem a vida eterna. Olha aqui, João, o apóstolo, falando do objetivo, do propósito, do registro desses sinais. Quando nós olhamos no livro de Hebreus, capítulo 2, vai dizer assim, a experiência dos apóstolos com relação aos sinais e maravilhas não deve ser tida como uma norma, um padrão para o cristão hoje. De maneira a criar uma expectativa de que tem que acontecer um milagre, o sinal, a cura. Tem que acontecer. Não, não tem que acontecer. Pode acontecer. Podemos orar. Podemos pedir que Deus venha intervir numa situação e trazer cura, trazer restauração. Podemos pedir. Orar com fé. Mas orar com uma fé que é submissa à vontade de Deus. Você não decreta, não declara, não toma posse. Você não dá ordens a Deus. E aí eu lembro daquele cego, Bartimeu, que clamava dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao que a multidão dizia, cala-te, aquieta-te, não perturbas o mestre. Tudo ao seu redor ali o desencorajando. E ele insistia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fé, confiança, persistência, mas humildade. Humildade, tem misericórdia. Ele não estava dando ordem, não estava decretando, ele estava clamando ao Senhor. De maneira que o livro de Hebreus vai dizer assim no capítulo 2, versos 3 e 4, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação essa que foi anunciada inicialmente pelo Senhor. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos.
dando testemunho juntamente com eles, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus. Sinais, prodígios e milagres eram um testemunho de Deus acerca da mensagem dos apóstolos, acerca daquela salvação. E tudo isso aconteceu segundo a vontade de Deus. Não é a vontade do homem. Deus pode fazer milagres, Deus pode curar, Deus pode reverter qualquer quadro, qualquer situação. Não há limitação no poder de Deus. Mas nós não podemos assumir uma postura de soberba, de determinar, de decretar. Nós devemos apontar para o Deus que é todo-poderoso, cheio de misericórdia, graça e bondade, e que pode fazer, ao mesmo tempo em que nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Glorificar, louvar a Deus, seja qual for a resposta, seja na cura, seja na restauração, ou não. Seja qual for o desfecho que Deus conceda às nossas orações, ao clamor, em todas as coisas nós devemos louvar ao Senhor, nos alegrar no Senhor. Ele fez o que é o melhor. Ele tem todas as informações, Ele é perfeito e sábio naquilo que Ele faz, e suas decisões não precisam ser reformadas, corrigidas. De maneira que nesse texto o Senhor Jesus, Ele mostra aqui seu poder, sua autoridade, sua divindade e a pregação. A igreja, ela é portadora da palavra de Deus, ela foi incumbida de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Aquele Evangelho que Paulo disse em Romanos que ele não se envergonha, mesmo diante da zombaria e do desprezo dos sábios do seu tempo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Falando sobre essa mensagem, essa pregação, ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, a sabedoria humana, terrena e carnal, ela não é suficiente para reconhecermos o Salvador e a sua divindade. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus que pedem sinais e milagres, como os gregos que buscam sabedoria, retórica, pensamento rebuscado, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus salva os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho. E é essa responsabilidade que o Senhor delegou à sua igreja. Ação social, as ONGs podem realizar, o governo pode realizar. Certas tarefas o mundo pode fazer, mas testemunhar desse Evangelho e pregar esse Evangelho com fidelidade, não serão as ONGs, não será o governo. Isso foi incumbido à igreja do Senhor Jesus. E nós não podemos alterar, adulterar esse Evangelho para torná-lo mais atraente, aceitável diante do politicamente correto do nosso tempo, da nossa época. Essa mensagem, ela causa escândalo, causa incômodo, porque ela fala da nossa condição de pecadores, de perdidos, de caídos.
O ser humano que no seu ego gosta de se afirmar, de se exaltar. Vem o Evangelho e diz que as nossas boas obras são trapos de imundícia, que nós somos cegos e nus, sujos, e que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de cura, que nós precisamos de um novo coração, que nós estamos enfermos, e nós não podemos salvar a nós mesmos. Essa é a mensagem do Evangelho. Apontar a nossa enfermidade, o nosso problema, a nossa corrupção, depravação, falar que o salário do pecado é a morte, separados, afastados da graça e da comunhão de Deus, contudo, em Cristo, encontramos perdão, salvação, nova vida e esperança. Não é a placa da igreja, não são os teólogos, os ícones, os personagens do passado, por mais brilhantes que eles tenham sido, mas a mensagem que salva é a mensagem do Senhor Jesus. É isso que dá vista ao cego espiritual, é isso que vai ressuscitar, vivificar aquele que está morto espiritualmente. Essa é a função primeira da igreja. Nós temos aqui a importância da pregação e o papel, a função dos milagres. Não negamos os milagres, não negamos o poder de Deus, não negamos que Ele pode realizar e fazer qualquer obra, mas nós não vendemos milagre, nós não vendemos promessas, nós não geramos e criamos expectativas. Nós simplesmente vamos dizer, vamos orar, meu irmão, vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir para a igreja interceder e que seja feita a vontade do Senhor, que Ele seja glorificado na vida, na morte, que em todas as coisas nós possamos nos submeter ao Senhor e exaltar o Seu nome. Nós não estamos aqui por causa das Suas bênçãos, nós não estamos aqui por causa daquilo que Ele derrama sobre as nossas vidas, como graça, bondade, misericórdia, mas nós estamos aqui porque somente o Senhor Jesus tem palavras de vida, que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. Só o Senhor Jesus salva, só o Senhor Jesus pode dar esperança às almas aflitas. Aquela multidão se apertava para ouvir a palavra do Senhor. Nós temos aqui também, além da importância da pregação, o papel dos milagres, nós temos a importância da obediência à palavra do Senhor, à ordem do Senhor. O Senhor aqui, além de pregar aquela multidão, de demonstrar a sua divindade, autoridade, o Senhor Jesus aqui nesse evento tem uma tarefa também de falar de maneira particular, especial a Simão Pedro, de ter ali uma experiência pessoal com Pedro. Naqueles 2 barcos que estavam ali, Jesus pede como púlpito o barco de Simão Pedro, que ficou ali ao lado, ouvindo de primeira mão, alto e bom som, o que o Senhor Jesus ensinava. Ao término daquele ensino, o Senhor Jesus se vira a Pedro e diz, Pedro, lance suas redes. E o que havia acabado de acontecer é que eles trabalharam toda a noite, o momento mais propício para levar o barco para as águas rasas e lançar as redes. Mas não foi uma noite frutífera, não foi uma noite próspera, as redes voltaram vazias. Voltaram ali para a praia desanimados, as contas para pagar, a família para alimentar, os cobradores ali, querendo receber, e não houve a pesca, o sustento daquele dia. Pedro e os demais pescadores poderiam estar ali cabisbaixos, desanimados, e de repente o rabi, o mestre, que por profissão é carpinteiro, ele dá uma ordem, lança as tuas redes. Lançai vossas redes para pescar. Ao que Simão
diz: mestre, nós trabalhamos toda a noite, nada apanhamos. Pedro, como que de uma maneira ali respeitosa, dizendo para o Senhor Jesus: ó Senhor, hoje, se durante a madrugada, a noite, a vigília da noite, nós não conseguimos apanhar nada, que dirá agora, à luz do dia? Mas sob a tua palavra, por causa da tua ordem, nós vamos obedecer, nós vamos lançar nossas redes. E a obediência de Pedro resultou em bênçãos de Deus. A obediência de Pedro, a palavra do Senhor, resultou em ver ali aquela pesca maravilhosa, surpreendente. Novamente, a centralidade da palavra de Deus, de você ouvir e obedecer, não querer discutir. Ó Senhor, quem entende de pescaria sou eu. Senhor, o seu ensino é maravilhoso, os móveis que o Senhor fabrica também são de excelente qualidade, mas de pescaria quem entende sou eu, Senhor. Não, pela tua palavra lançaremos as nossas redes. Por mais que a palavra do Senhor possa não fazer sentido à primeira vista, por mais que nós possamos imaginar que o nosso plano, o nosso jeito, o nosso modo de trabalhar, de conduzir a nossa família, os nossos relacionamentos, os nossos estudos, por mais que você julgue que a sua forma, a sua maneira de agir e de conduzir esses papéis e relacionamentos, a sua maneira é a melhor, você julga, imagina assim, mas nós precisamos ouvir e obedecer a palavra do Senhor, mesmo naquilo que aparentemente pareça loucura. Essa palavra que salva é a palavra que nos conduz e nos guia nessa nova vida, como discípulo do Senhor. Nós fomos salvos pela palavra, pela pregação da palavra, a palavra que aponta para o Salvador, para a cruz de Cristo. Foi a pregação do Evangelho, o instrumento que Deus usou. E é por essa palavra que nós vamos crescer na fé, que nós vamos ser transformados, moldados, renovados no nosso pensar, no nosso agir, que nós vamos nos despir das vestes antigas, imundas, da velha vida, e nós vamos renovar a mente, como que purificar, tomar um banho, limpar essa mente, esses pensamentos, e agora nos limpos na nossa mente, purificados, nós vamos nos revestir de uma nova conduta, postura, um novo modo de viver. Não dá para dizer que teve um encontro com o Senhor, que foi salvo, liberto, e a vida continuar a mesma. O casamento continuar o mesmo. A maneira como você trata seus funcionários, como você lida com o seu trabalho, com o seu patrão, com o seu emprego, não tem nenhuma mudança. E você sempre querer obter vantagem. Se você foi alcançado por esse Evangelho, teve um encontro com o Senhor, a vida tem que ser transformada. E essa transformação se processa a cada dia, pouco a pouco, de glória em glória, na medida em que você conhece, se aprofunda e principalmente obedece à palavra de Deus. A centralidade da palavra que deve ser obedecida. Não adianta apenas conhecer. Não adianta apenas você recitar a palavra de Deus. Porque até o diabo conhece. Até o diabo a usa quando foi para tentar o Senhor Jesus. E assim muitos apóstolos modernos usam a palavra de Deus também. Falsos ensinos, falso evangelho misturado, corrompido, mas a palavra é ali usada, deturpada. Nós precisamos conhecer a palavra, desenvolver um conhecimento sólido, profundo na palavra do Senhor, mas um conhecimento que nos conduz a uma vida de piedade, de temor,
de humildade. Conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, não pode gerar em nós um coração soberbo, arrogante, orgulhoso. Porque o resultado esperado é justamente o contrário. É uma vida transformada, é um novo coração, é uma nova vida. É entender que se o nosso Mestre, o nosso Senhor, foi aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, nós somos chamados a nos colocarmos ao lado dele e servirmos uns aos outros. Naquilo em que Deus te chamou, nos dons que o Senhor te deu, alguns para mestres, outros para evangelistas, outros para apóstolos, outros para pastores, presbíteros, diáconos, e outros sem títulos e funções, mas vivendo e pregando o evangelho e servindo uns aos outros, sendo testemunha do Senhor. A obediência à palavra de Jesus resultou em bênçãos. Enquanto Pedro lançava aquelas redes para realizar aquela pesca, ele estava sendo pescado pelo Senhor. Ele estava caindo na rede do Senhor Jesus. Pedro, eu quero você. O texto vai dizer que eles não ficaram ali envolvidos com aqueles peixes, mas que eles largaram tudo e seguiram a Cristo. Diante daquela pesca, a reação de Pedro foi reconhecer a divindade do Senhor, a santidade do Senhor, e ele se prostra, e ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu sou um homem pecador, miserável. Tu és o Senhor, Tu és o Santo. Prostrado aos pés do Senhor Jesus, Pedro reconhece a santidade de Cristo e ele reconhece a sua miséria. Ele pede distanciamento. Ele está ali cheio de temor, de medo. E as palavras do Senhor Jesus àquele homem foi: não temas. Aquieta-te, fique em paz. E ao invés de se afastar daquele pecador, que confessa a sua condição, que reconhece a sua miséria, o que o Senhor Jesus diz é: de agora em diante, eu farei de você, Pedro, um pescador de homens. Ao invés de você se afastar de mim, Pedro, não, pelo contrário, se aproxima, me acompanha, me siga, venha comigo. Porque nós temos muitas outras coisas para viver juntos, Pedro. Tem muito mais para você ouvir, para você ver, para você receber de Deus, para você ser usado por Deus. Todo aquele que se aproxima de Cristo com fé, reconhecendo o seu pecado, sua miséria, ele não é repelido, expulso pelo Senhor, mas ele é acolhido, ele é aceito, ele é perdoado. Pedro aqui recebe uma nova vocação, um novo chamado. No reino de Deus não há lugar para meros espectadores. Nós somos chamados para nos envolvermos, para participarmos, para arregaçarmos as mangas e tomarmos parte no bom combate da fé, a batalharmos pela fé cristã, pelo reino do Senhor. Nós não somos chamados à apatia, à indiferença, ao distanciamento. Nós precisamos nos envolver, de algum modo, de alguma maneira. E compete a você administrar suas prioridades, suas responsabilidades, de maneira que você possa se envolver com esse chamado, com essa vocação. Nós estamos aqui reunidos hoje porque Deus usou esses homens, esses pescadores. Não foram homens que foram formados ali nas melhores escolas, academias teológicas.
à exceção de Paulo, os demais, todas pessoas simples, de pouco conhecimento, de pouca instrução, mas de dedicação completa. Homens que se entregaram por inteiro nas mãos do Senhor. E esse evangelho chegou até nós, essa salvação, a mensagem desse Cristo nos alcançou. Porque esses homens deixaram suas redes, ouviram a voz do Senhor e se tornaram pescadores de homens. Quando nós vamos para o início da igreja no livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ver aquele que era o pescador, aquele Pedro. Capítulo 1, o Senhor Jesus vai dizer, 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, esse Espírito que ia capacitar, habilitar, dar aquilo que o ensino formal, o preparo teológico não seria suficiente. É importante, é necessário. A Igreja Presbiteriana do Brasil investe, exige essa formação e preparo dos seus ministros, dos seus pastores. Mas aqui o Senhor Jesus vai dizer, olha, a capacitação, a habilitação, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Quando chegamos no capítulo 2, durante a festa de Pentecostes, Jerusalém lotada, tumultuada, cheia de peregrinos de todos os lugares. E naquela ocasião, então, a promessa se cumpre. Como diz Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito. E as pessoas diziam, estão embriagados, estão bêbados, estão falando línguas que não conhecemos. Pedro se levanta, Atos 2, verso 14, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Verso 21, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Outra pesca maravilhosa, outra pesca surpreendente. E não foram as palavras poderosas de Pedro, mas o Espírito do mesmo Jesus, o Espírito Santo de Deus, falando às mentes, aos corações, trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E assim hoje essa responsabilidade, essa tarefa de anunciar essa mensagem, esse Salvador, essa salvação, foi delegada aos discípulos de Jesus. Aqueles que ouviram sua voz, largaram tudo e o seguiram. Seja você como um advogado, engenheiro, arquiteto, contador, pedreiro, médico, servidor público, aonde Deus te colocou, ali pessoas passam por você,
E você tem a oportunidade de deixar uma semente, de regar uma semente que já foi colocada, de dar uma palavra de esperança, de ânimo. Às vezes não é necessariamente você pregar o evangelho inteiro, mas você agir ali com amor, com empatia, com acolhimento, fazer algo que normalmente os outros não fazem. Chega ali, carimba, entrega. Ah, não sei, não resolvo, liga nesse número. Fiz o protocolo, fiz o essencial, fiz o básico. Mas quando há uma empatia, quando há ali uma compaixão, uma misericórdia, e você faz algo que vai além, portas vão se abrindo, oportunidades vão se abrindo, para que você possa anunciar esse Jesus. Ao começar o dia, você pode orar: Senhor, que diante da rotina de hoje, das tarefas e responsabilidades, me dê oportunidades. As pessoas que vão passar por mim, que o Senhor me dê discernimento para ver oportunidades de compartilhar da tua fé, da esperança, da salvação em Jesus. E você pode deixar ali sementes, como o semeador que saiu para semear e foi lançando sementes. Que aonde o Senhor te colocou, você seja ali uma testemunha de Deus. Há lugares que dificilmente um pastor, um missionário vai conseguir entrar, mas Deus colocou você. Você é uma testemunha. Você foi chamado para ser um pescador de homens, de mulheres. Que nós não venhamos nos envergonhar desse evangelho, que aos olhos do mundo continua sendo loucura, continua sendo desprezível. Não se envergonhe. Não se envergonhe do seu Senhor. E que Deus possa nos conceder graça e a alegria de poder ver pessoas se dobrando, se curvando diante do Senhor Jesus. Que nós, como igreja, como discípulos do Senhor, nós possamos ser leais, fiéis a essa palavra, a esse evangelho, a esse chamado. Que a segunda Igreja Presbiteriana de Taguatinga continue nesses 59 anos de organização como igreja, sendo uma fiel testemunha da salvação em Jesus. É Ele que salva, restaura e traz nova vida. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe a sua igreja, o seu povo. Nós vamos agora juntos entoarmos o hino de número 400. Ao som dos instrumentos nos colocaremos de pé.
Ainda em pé nós vamos orar. Apenas uma instrução. Ao término da oração, a igreja, os irmãos podem se assentar. Aguardem a saída dos pastores, dos presbíteros. Eu peço que todos os presbíteros já possam sair imediatamente ali, junto com os pastores, que nós temos uma reunião do conselho ainda agora à noite. E depois que os pastores, os presbíteros saírem, aí nós vamos seguir, os irmãos vão seguir as orientações dos diáconos, dos bancos de trás, aos poucos vindo para os bancos da frente, tá bom? Então, apenas essa instrução. Vamos orar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque essa mensagem de salvação e esperança nos alcançou. Nós que não buscávamos o Senhor, não procurávamos pelo Senhor, que estávamos perdidos em nossos pecados, na nossa miséria, mas aprove ao Senhor nos trazer para as tuas redes. Aprove ao Senhor nos trazer para a tua família, para o meio do teu povo, Pai. E hoje essa responsabilidade é confiada a cada um de nós, teus filhos, teus discípulos, nós que somos chamados para sermos testemunhas dessa tão grande salvação. Que nós não sejamos indiferentes, que nós não sejamos negligentes, mas que nós possamos nos colocar como instrumento nas tuas mãos, dizendo: usa-me a mim. Que o Senhor possa usar as nossas vidas, o nosso testemunho, o nosso anúncio, nossa mensagem, pregação, para que assim outras pessoas também venham conhecer deste amor, deste poder do grande Salvador, o Senhor Jesus. Usa o teu povo, usa a tua igreja. Continua, Pai, salvando aqueles que o Senhor destinou para a vida eterna. Concede-nos uma semana de paz, debaixo da tua sabedoria, nos conduzindo, nos guiando nas nossas decisões, trazendo consolo àqueles que estão aflitos, trazendo paz àqueles que porventura estejam desesperançosos, ânimo e fortalecimento àqueles que estejam com joelhos trôpegos, que nós possamos olhar para o Senhor, ressurreto, que venceu a morte, o nosso Senhor. E ao olharmos para Ele, sejamos animados, fortalecidos, encorajados na nossa luta, na nossa caminhada diária, Pai. Abençoa assim cada família, abençoa assim a Tua igreja, o Teu povo. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam derramados sobre o Teu povo, a Tua igreja, espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.